Entrada. E aí, ouvinte, beleza? Hoje eu resolvi fazer um conteúdo menos negativo e não tão interrogativo, um conteúdo mais positivo, mais afirmativo, quase literalmente. Eu vim falar sobre a contribuição africana a essa maravilha, não tão maravilha assim, mas enfim, a essa coisa interessante e rica que é a história e cultura brasileira. Então, primeiro, aquela coisa, né? Quando se fala da contribuição africana ao Brasil, costuma-se, assim, pegando no geral, né? Tipo, todo tipo de pessoa que fala sobre isso, se a gente for pegar, assim, fazer uma média, né? Pegar o geral do que se diz, geralmente as pessoas enfatizam muito a questão do trabalho, né? Aquela coisa, né? Foi o suor negro que construiu esse país, foram os braços africanos que ergueram essa nação, enfim, esse tipo de papo, né? Claro, tem outras pessoas que vão por outros caminhos, né? Mas eu diria que, na média, o geral que se diz, né? O que está em todos, assim, o genérico, né? O componente ativo que chama, o princípio ativo é esse, né? E sim, é verdade, né? Mas esse tipo de ênfase na contribuição laboral, né, é uma ênfase, além de limitada, chega a ser falso, né, uma meia-verdade, né, você colocar só isso, mas além de tudo é um pouco perigosa, né, porque você está focando num elemento que é puramente material, né. É igual quando você vai fazer um elogio do Brasil e você elogia a natureza, né? As matas, o clima, os minérios, né? Ou quando você vai defender a importância da Amazônia e você fica falando dos recursos naturais da biodiversidade que tem lá, né? Sempre que eu vejo esse tipo de discurso, eu acho ele, além de limitado, um pouco perigoso, porque ele se detém no âmbito material. E o mais importante em todos os aspectos da vida, o mais importante também em qualquer discussão teórica, em qualquer movimento político, enfim, em qualquer coisa, o mais importante é o elemento espiritual, né? É o elemento mais elevado, é o elemento determinante, é aquilo que faz as coisas se moverem realmente, é o espírito, não é a matéria, né? Então, no caso da contribuição africana, eu acho que é importante você não se deter nesse elemento material, né? Que de fato foi grandioso, né? Nós não podemos fingir que foi diferente, né? De fato, o grosso da força, da riqueza, da grandiosidade da construção do Brasil foi feito com mão de obra escrava, né? Durante muitos séculos. E essa escravidão foi principalmente africana. Então, sim, temos essa contribuição grandiosa, né? Mas eu acho que o mais importante é o elemento espiritual. E no espiritual, no campo espiritual, nós temos também uma riquíssima contribuição africana, né? Que não pode ser perdida de vista. Nossa, perder a vida é complicado, hein? E beleza, mas muita gente também, quando vai falar da contribuição africana, entra no campo espiritual, só que foca só naquilo que é popular. Popular, meio folclórico, assim, coisas geralmente muito rústicas, né? E sim, tem isso.
E é importante, importantíssimo. Mas a contribuição africana, ela não fica só no popular, não fica só no folclórico, não fica só naquilo que é rústico, né? É um pouco folclórico isso, né? É um pouco é uma certa mistificação, né? Pensar que necessariamente você tem que associar tudo que é africano a uma coisa rústica, né? A uma coisa folclórica. Não que tenha um problema na rusticidade, no folclore, na cultura popular, não tem problema nenhum nisso. Agora, você necessariamente atrelar a figura da africanidade, né, do que é negro, ao que é popular e rústico, isso é, como eu falei, limitante, é limitado. Tem um certo falseamento aí, porque não é bem assim, né? Então, eu acho importante começar aqui pelo elemento espiritual erudito, né, na contribuição africana nesse ponto. Aí eu não sei se muita gente conhece. Eu sei que, quer dizer, muita gente conhece, assim, mas a maioria eu não sei se conhece. Principalmente, além de pessoas desavisadas, né, pessoas racistas, inclusive, e pessoas que foram cooptadas por certas vertentes um pouco radicais e falseadoras, mistificadoras do movimento black, movimento noir, a negritude decolonial. Talvez essas pessoas não se deem conta de que o elemento espiritual erudito no Brasil, ele é fortemente marcado por raízes africanas. Por exemplo, nas artes, né? A gente tem, não sei se vocês conhecem, a era de ouro do ouro, era de ouro do ouro, da mineração aqui em Minas Gerais, né? Vila Rica, né, que virou Ouro Preto, entre outras cidades, mas principalmente Vila Rica, você tem uma efervescência cultural e artística muito grande. E quem mexia com arte na época do Brasil Colônia, esse termo Brasil Colônia eu não vou discutir aqui, tá? Vou chamar assim para fins didáticos, tá? Na época do Brasil Colônia, a arte ela era encampada principalmente por descendentes de africanos, fossem africanos, escravos, africanos libertos, né, alforriados, negros crioulos, né, ou seja, nascidos no Brasil, escravos ou libertos, mulatos, né, filhos de senhores, enfim, porque assim, esse quadro racial no Brasil Colônia, ele é muito complexo, né? E assim, como eu não sou especialista, eu não vou aqui tecer longos comentários, até porque eu estou falando aqui da contribuição nas artes, né? E esses estudos, tem uma galera estudando, mas assim, a messe é grande, os trabalhadores são poucos. Eu procurei já um bocado de coisa sobre esse assunto e encontrei muita coisa, mas assim, não o suficiente, né, para você assim ser assertivo e definir bem assim, olha, essa função, por exemplo, eu já li em algum lugar que eu não estou com nenhum texto aqui, tá, galera? Eu estou falando de cabeça. Mas eu já li em algum lugar que o motivo pelo qual a maioria dos artistas e músicos eram negros é porque o trabalho manual era mal visto, era visto como uma tarefa inferior, né? Aquela velha tradição clássica, né, da antiguidade clássica, né, de ver o trabalho manual como uma atividade inferior. Então, os elementos mais nobres da sociedade só mexiam com artes liberais, né, coisas mais do espírito e tal. Mas eu não sei se essa tese se sustenta, entendeu? Eu já li isso, mas eu teria que ver outros textos falando sobre o mesmo tema para ver se era bem assim, porque eu não sei se é bem isso, sabe? Eu vou dizer um dos motivos que me fazem desconfiar um pouco dessa tese. Primeiro, alguns desses
músicos, pelo menos, né? A gente tem lá o padre José Maurício Nunes Garcia. É um padre, né? Se o cara é um padre, né? Principalmente na época do Brasil Colônia, em que a religiosidade era mais forte, apesar de que ali já era pós-era pombalina, né? Se bem que teve a viradeira e tal, Dona Maria I, mas assim, enfim, o fato é que a religiosidade ainda era bem forte, né? A maçonaria estava começando a chegar, dizem que esse padre José Maurício Nunes Garcia era maçom, mas o fato é que para o cara ser padre, né? Então, assim, é uma função de relevo, né? É uma função respeitada, né? Tem até o relato de um gringo aí, não sei se era inglês, alemão, que veio no Brasil e escreveu num livro, né? Ó, lá no Brasil, a galera beija a mão de um padre negro, recebe de mãos negras a hóstia na boca. A galera comentando assim, como fosse algo muito esquisito, né? Porque no Brasil tinha padres negros, né? Então, assim, se o cara é padre, ele está numa função elevada. Aí ele é músico. Aí músico é uma função rebaixada? Eu não sei, cara. Então eu não sei se a profissão de músico, de escultor, de arquiteto era visto como uma função menor, um trabalho mal visto. Não sei se era não, tá? Mas aí eu confesso que ainda não tive estudo suficiente para delimitar esse tipo de coisa. E, além disso, você não tem assim uma documentação muito exata sobre a vida dessas pessoas, sobre a origem, etc, né? Então, por exemplo, alguns caras você sabe que eles eram da Irmandade dos Homens Pretos ou dos Homens Pardos e tal. Alguns têm até o relato mesmo de o cara ter sofrido até algum preconceito racial, alguma coisa assim. Mas é uma coisa que você não tem assim elementos suficientes para entender como é que era o quadro. Mas o fato que a gente tem, né, aquilo que não tem contestação, é que muitos dos grandes nomes da música brasileira do período colonial eram negros. Né? Negros aqui eu estou colocando pretos, mulatos, escravos livres, africanos ou crioulos, enfim, tá? Não sei delimitar é, que tipo de negros, né? Mas aqui, muito provavelmente, não entram pessoas de origem indígena. Tipo, fosse um indígena aldeado, um caboclo, coisa do tipo, eu acho que não entra nessa categoria, porque eu acho que nessa época o IBGE ainda não tinha transformado o caboclo em pardo, que é negro, não. Essa operação eu acho que é mais recente. Mas então, aqui em Minas a gente vai ter a figura dos arquitetos e escultores, né? A galera que fez as igrejas do período barroco tardio, né? Final do século XVIII. Aliás, segunda metade do século XVIII, né? Quando o ouro, a riqueza do ouro foi muito grande e tal. O pessoal disse que o ouro foi todo para Portugal, mas isso é falso. Né? A maior parte do ouro ficou por aqui mesmo e fez essa riqueza, né? Eu ainda não tive a oportunidade de ver essa riqueza aqui em Minas, mas se Deus quiser vou ver em breve. Então você tem a figura do Aleijadinho como o mais conhecido, né? O Aleijadinho ele era pardo, né? Mulato. Ele era descendente de brancos e africanos. Na música, aí você vai ter uma série, né? Tem João de Deus Castro Lobo, que se eu não me engano também era padre. Você vai ter o Joaquim José Emerico Lobo de Mesquita, é um nome grande, acho que é esse o nome. Sei que é Lobo de Mesquita, né? E vai ter o padre José Maurício Nunes Garcia, que é um pouco mais tardio, e que vai se mudar para o Rio de Janeiro e vai ser. Esqueci o nome da função agora, mas ele vai ser o grande tipo regente da orquestra imperial, uma coisa assim. Não é isso, mas é tipo isso. Ele é o grande músico da corte, né? Tem até uma cena que dava um filme, ó, dava um filme. A vida desse cara dava um filme. Mas não um filme pró-maçonaria, né? Pelo amor de Deus, vamos colocar a maçonaria como algo ruim nesse filme, tá? Quem for fazer o filme aí. Mas tem uma cena em que vem um cara de Portugal, que era o grande
grande músico de Portugal, e tenta humilhar o padre Nunes Garcia. Só que a tentativa de humilhar é quase, sabe, Mardoqueu no livro de Esther. O Nunes Garcia sai ainda mais louvado nessa cena, né? Porque o cara dá tipo uma partitura super difícil para ele tocar e ele não estava esperando e tal, e aí ele pega o violino e toca a partitura super bem e tal, assim. E todo mundo fica. "Oh!" E a fama dele cresce, né? Enfim, mas isso vai se manter, essa coisa, essa ligação, né, entre a música e não só a música popular, né? Claro, a música popular brasileira, ela tem elementos africanos que qualquer um nota, né? No samba, no próprio baião, né? Como o Luiz Gonzaga diz, né? É a mistura do fado com o maracatu, né? E em outros elementos da cultura popular. Mas, assim, na música erudita ou semi-erudita, né, você vai continuar tendo uma contribuição de pessoas de ascendência africana marcada, né? Como eu disse já em outro vídeo, é claro que todo brasileiro virtualmente é descendente de europeu, africano e indígena, né? Mas você vai encontrar pessoas onde a ascendência europeia é mais forte, em outras a indígena é mais forte, em outras a africana é mais forte, né? E aí você, ou mais forte ou pelo menos perceptível, né? Assim, tipo, você vê que essa pessoa, porque existe muito essa ideia de uma elite branca europeia no Brasil, né? E eu estou aqui meio que desmentindo isso, né? Porque você olha para certas pessoas ali da elite e não, elas não eram puras europeias. Então, assim, na música isso vai continuar com o Carlos Gomes, né? Que é um dos maiores nomes da nossa música. Acho que a ópera mais conhecida dele hoje é o Guarani, né? Baseada no romance do Alencar, mas com algumas mudanças. O libreto não segue exatamente a história do romance. Em parte eu prefiro o romance, mas em parte tem umas coisas na ópera que eu acho que ficou melhor do que o romance, mas eu prefiro o romance. Mas ele tem outras óperas, né? Tem o Escravo e outras. Tem outras, né? Fosca, que eu não sei se esse Fosca é no sentido de mulata, não sei, né? Não sei. Não, ainda não tive acesso ao resto da obra do Carlos Gomes, né? Mas eu sei que o cara é bom. O cara é bom. Inclusive a abertura do Guarani, né? Todo, geral da população deve conhecer, porque a Voz do Brasil, até hoje, a abertura da Voz do Brasil é com a abertura do Guarani, né? Que foi o que eu usei naquele vídeo que eu tirei a máscara. Isso começou, se eu não me engano, com o Getúlio Vargas, né? Que usou a abertura para falar com o povo. A Voz do Brasil era a voz do Getúlio. E aí, na música semi-erudita, vamos dizer assim, aquela música que é uma música popular, mas um certo requinte, né? Ou uma música erudita, mas puxando para o popular, né? Sabe que com o romantismo vai ter essa coisa, né? Lá no romantismo na Europa, né? Você vai ter no Liszt, né? Que tinha ascendência húngara, ele faz as rapsódias húngaras, né? Então vai começando, o romantismo vai ter essa coisa do o erudito buscando inspiração no popular, e aí no Brasil você tem o Alberto Nepomuceno, que não entra nesse quesito africano aqui, mas que ele tem uma música que se chama Batuque, Dança de Negros, né? Então, assim, esse diálogo do erudito com a música popular e de matiz africana, ele vai acontecendo ali no final do século XIX, começo do século XX. E aí você vai ter a figura do choro, né? Você vai ter as bandinhas de música, né? Então você vai ter, agora não sei se eu vou lembrar o nome da galera, mas você vai ter Anacleto de Medeiros, pô, esqueci o nome do outro cara. Bom, eu sei que uma hora vai bater lá no Pixinguinha, tá? A Chiquinha Gonzaga, né? A Chiquinha Gonzaga, ela também era mestiça, assim, ela tinha, no fenótipo dela, você nota que ela era parda, né? E tem uma outra coisa que não é tão mencionada, mas você encontra no Vaqueiros e Cantadores, do Câmara Cascudo, é a presença negra africana na cantoria do sertão nordestino, né? Então você vai ter os cantadores, alguns escravos,
né? Eu não sei se, eu não lembro se eu soube de algum. É porque eu acho que lá ele também não deixa claro se o negro é livre ou escravo, né? Em todos os casos. Em alguns casos eu lembro que o cara era escravo, mas eu não sei se todos eram. Mas tem outros caras que você vê que no nome do cara tá dizendo que ele é negro, né? Ele é tipo preto limão e tal. Então, assim, o mais conhecido é o Inácio da Catingueira, né? Mas tem alguns, né? Alguns, tá? Cantadores repentistas que eram negros e ganharam uma notoriedade, né? Que disputavam pau a pau com os maiores cantadores que eram de famílias tradicionais, de coronéis, senhores de engenho, enfim, né? Donos de fazenda que eram, né, viviam bem de vida e tocavam a sua viola e tal, e disputavam em pé de igualdade com negros, alguns deles escravizados. E aí tem uma coisa que eu noto, né, é que os cantadores, vamos chamar assim, brancos livres, eles se notabilizavam pela erudição, né? Eles tinham estudado, né? Como até eu falei no outro vídeo, né? Aquela questão da sua família, né? Se a sua família tradicionalmente é alfabetizada, tem estudo, ou se a sua família, né? Tipo seu pai, seu avô, seu bisavô, eram analfabetos e tal, né? Então, os senhores, né? Que eram cantadores, que eram livres e tal, de origem europeia, né? Podiam até ser mamelucos, né? É, mas de qualquer modo tinham tido, até porque os indígenas no Brasil, como eles não, a escravidão indígena no norte, eu acho que ela rolou por um bom tempo, né? Mas no resto do Brasil, os jesuítas conseguiram impedir, né? Conseguiram com luta, né? Tipo, chegaram a ser expulsos. O Padre Antônio Vieira foi expulso do Brasil por conta disso, né? Os jesuítas eles combateram a escravidão indígena, então e além disso, os indígenas frequentavam as escolas dos jesuítas, né? Então os indígenas, a partir desse momento da chegada dos jesuítas, eles começaram a ser letrados, né? Então eu não sei se esses senhores eram necessariamente brancos, eles talvez fossem brancos, mamelucos, caboclos e tal, né? Como hoje, né? Você vê os cantadores de hoje, né? Mas o fato é que eles é, primavam pela erudição, né? Então o cara tava lá improvisando, né, na cantoria, não sei se vocês conhecem cantoria, mas recomendo Ivanildo Villanova, etc e tal. E eles, na rima, né, na improvisação, eles utilizavam cultura grega, cultura romana, cultura medieval, conhecimentos de botânica, de zoologia, de geografia, de história, de literatura, etc, etc e tal, né? Os mitos, tudo. Usavam de tudo no improviso e aí enriqueciam, porque na cantoria tem muito aquela coisa da disputa, né? Tem dois cantadores e um fica tentando derrubar o outro, mostrar que é mais genial, né? Mas o que que acontece? Os africanos, eles não tinham esse estudo, essa erudição toda, viviam na condição geralmente de escravidão, né? Tinham que ralar muito, não tinha tempo para estudar, às vezes tinha uma condição de vida tipo, o cara era filho de uma pessoa que nasceu, sei lá, em Angola, no Benin, na época não tinha esses nomes, né? Mas enfim, o reino de Ndongo, Daomé, aí veio pra cá, aí o cara é filho dessa pessoa que nasceu no Brasil e tal, e ele teve que aprender português, então ele tinha perdido até o conhecimento oral do pai, da mãe, etc, né? Tinha nascido aqui e estava aprendendo a falar português e tal. Então, assim, uma galera que não tinha como adquirir uma erudição muito grande, né? Por vários motivos, né? Mas era uma galera que se garantia no improviso direto, né? No improviso direto. E aí, os caras disputavam pau a pau, né? Aí tem uma rima que tá nesse livro do Câmara Cascudo, Vaqueiros e Cantadores, em que o negro lá fala isso, né? Você pode ganhar de mim nesses conhecimentos, de ciência, de não sei o quê. Mas no improviso quem ganha sou eu, ele fala, né? E você nota isso, que é uma influência da cultura africana, né? Essa coisa do improviso, né? Você vai ver em toda a música africana, seja América do Norte, América Espanhola, América do Sul, América Portuguesa,
você vai ver esse elemento do improviso, né? Inclusive, eu suspeito, mas aqui é porque eu nunca li nada a respeito, né? Mas eu suspeito que a embolada, né? Que é um tipo de repente, mas é um repente que não é baseado na viola, né? Ele é baseado no pandeiro. Eu suspeito que a embolada, ela tem um componente de influência africana maior do que o outro repente, né? Talvez tenha menos elemento indígena, caboclo e europeu na embolada. Eu acho que ela é mais africana, mas isso é só uma suspeita, tá? Não conte como um dado, não, porque eu não li isso em nenhum lugar, né? É só uma suspeita mesmo. Embolada é aquilo que o Chico Science aproveitou, né, para incorporar elementos de hip hop. Que o Chico Science ele faz essa mistura de hip hop com maracatu e funk, e rock, não sei o quê. E eu acho que a embolada é o meio de campo ali, né? Que você nota principalmente em rios, pontes e overdrives, né? Mas você nota em outros setores aí. Então, na música a gente tem isso, né? Na escultura, como eu falei, a gente tem Aleijadinho e outros, né? Que eu não sei se esses outros você tem um nome desse, porque não necessariamente essa galera deixou o nome, né? Inclusive esses caras na música, né? Lobo de Mesquita, Castro Lobo e tal, isso aí é um resgate que foi feito, se não me engano, por um alemão aí, e essas coisas elas quase se perderam. Algumas se perderam, mas essas que a gente ainda tem quase se perderam. Porque eu não sei se tem a ver com a nossa síndrome de vira-lata, que a gente não valoriza o que é nosso, se é questão de pobreza, não sei, cara, mas eu sei que essas coisas quase se perderam. O pouco que sobrou quase se perdeu. Mas você tem essa coisa do negro na música também no Recife. Eu esqueci agora o nome do cara, mas é um cara que compôs um manual de solfejo, de educação musical e tal, que era do Recife, e ele era negro, mas eu não lembro se ele era de alguma irmandade, até porque essas irmandades elas são mais aqui de Minas, né? Na arquitetura, a gente tem o caso do Tebas, né, que era um cara que foi o responsável, né, pela construção de algumas obras lá em São Paulo, né, a galera fez meio que um resgate dele aí, mas eu não sei se é algo generalizado ou se foi uma figura esporádica, né, mas o fato é que teve isso. E se a gente pegar, né, os irmãos Rebouças com as obras de engenharia e tal, mas aí eu já não sei se entra tanto nesse primeiro ponto que eu estou colocando, que é a questão artística, porque eu vou falar de outras coisas também, né. Eu estou primeiro falando aqui do lado artístico, que inclusive é comum no Brasil hoje você associar a presença negra com as artes, né? Existe até uma discussão sobre isso ser uma limitação, né? Que se você é negro e você quer ascender socialmente, você quer ter algum destaque, ou você vai para o esporte ou vai para as artes, né? E ainda tem uma certa limitação no esporte de ser muito assim, futebol, né? Hoje em dia luta também e tal. Mas não deixa de ser algo, né, cara? Não deixa de ser algo, é algo. E no caso das artes, né, que, como eu falei, eu não estou falando de arte tão popular, estou falando de uma arte mais erudita, pelo menos semi-erudita, mas também arte erudita, né? No caso do Castro Lobo, do Lobo de Mesquita, do Nunes Garcia, do Carlos Gomes, eu estou falando de música erudita. E aí você vai ter também na pintura, tá? Eu não lembro o nome dos caras, mas tem dois irmãos, que eles foram até estudar na Europa, que eles eram negros, eles até chegaram a fazer autorretrato, né, do cara ali. Quer dizer, eu não sei se foi autorretrato ou se foi um deles que pintou o outro, agora eu fiquei na dúvida. Qualquer coisa, ou eu faço um segundo vídeo com os nomes, ou então eu coloco na descrição, tá? Mas se você pesquisar, você vai encontrar que no século XIX você vai ter alguns dos grandes pintores, eles eram negros. Na literatura, a gente tem alguns casos conhecidos, né? Que é o Tobias Barreto, o Machado de Assis, Cruz e Souza, né? Que eram caras que eles não estavam ali escrevendo sobre racismo, eles não faziam uma literatura negra, não, esses caras eles são do cânon literário brasileiro, eles são escritores brasileiros, reconhecidos, inclusive alguns internacionalmente, né, como o Machado de Assis, e eles eram afrodescendentes, né. No caso do Tobias Barreto, ele também é um cara importante no campo né,
dizer assim, das ciências sociais e da filosofia, né? Com a Escola do Recife. E no caso da filosofia, a gente vai ter também, já nessa época, o Antônio Pedro de Figueiredo, né? Que era um cara que tinha lá umas ideias socialistas não marxistas, né? Ele era católico, então o socialismo dele não era materialista, ateísta e tal. E aqui eu estou pegando coisas antigas, né? Se a gente for entrar mais no século XX, a gente vai ter a figura do Arlindo Veiga dos Santos, que eu já falei aqui, né? A gente vai ter o Guerreiro Ramos na sociologia, o Milton Santos na geografia, entre outros. Então, assim, no campo do espírito, a gente tem uma contribuição de descendentes africanos muito forte, né? E aí algumas pessoas podem dizer, ah, mas esses caras, eles não são africanos de verdade, né? Eles são negros que receberam uma educação europeia e estão reproduzindo ideias europeias. Cara, isso é discutível. Discutível não no sentido de falso, discutível no sentido de discutível, de algo que pode ser discutido. A gente pode falar sobre isso, né? Essa cultura, ela é realmente europeia ou é uma cultura cosmopolita, né? É claro que esse cosmopolitismo, na modernidade, ele foi liderado pela Europa, mas esse cosmopolitismo ele rola no mundo desde muito tempo atrás, né? E durante uma época, pelo menos, tá certo que é uma época muito recuada no tempo, né? Mas durante uma época, esse cosmopolitismo ele foi liderado pelos egípcios, né? O Império Egípcio é um dos primeiros, se não o primeiro império do qual a gente tem notícia, né? Se a gente for pegar a Bíblia, né? O primeiro grande império provavelmente foi do Nimrod, que era filho de Cush, portanto, talvez fosse africano também. Apesar de que foi ele que criou a cidade de Nínive, e Nínive ficava na Ásia, né? Porque também o pessoal naquela época não sei se eles, né, na antiguidade tem lá, bem recuado, eu não sei se a galera fazia essa divisão Europa, Ásia, África, né? Mas o fato é que o Nimrod ele é filho de Cush e ele provavelmente foi o primeiro imperador, né? E aí depois a gente vai ter o Egito, né, como grande império, e se a gente avançar um pouco mais no tempo, a gente vai ter Cartago, né, que era uma cidade fenícia, os fenícios são ali da Ásia, né, do Levante, mas Cartago fica na África do Norte. E na Idade Média, a gente vai ter Império, sabe, Império Romano Germânico, Império Carolíngio, Império Bizantino e tal, mas a gente tem, no final da Antiguidade, né, você tem os etíopes, que eu não sei se dá para dizer que era um império, né, mas você tem os galera lá do Sudão, né, Núbia, se eu não me engano, se chamava os núbios, né? Agora estou na dúvida aqui porque esses impérios eles com o tempo eles se modificam, modifica-se o nome, né? E até você, por exemplo, tem algumas pessoas que questionam se realmente a Etiópia moderna corresponde a aquilo que você na antiguidade encontrava lá, né, o rei Ezana, e antes disso o reino de Sabá e tal. Tem pessoas que até questionam se dá para fazer essa ligação entre uma coisa e outra e tal, mas o fato é que mantém-se, né, o reino da Etiópia, que eu não sei se caracterizava como um império, né? Eu sei que os núbios, esse que eu estou chamando de núbios, que inclusive uma época foram imperadores do Egito, né? Quando eles se cristianizaram, eles se associaram com o Império Bizantino. Mas aí eu não sei se eles eram vassalos, se eles eram aliados, isso aí eu nem sei se alguém sabe isso, né, mas eu já li sobre isso, mas eu não lembro. E mesmo quando eu li, eu acho que é algo que não estava muito claro, né? Porque é uma matéria assim que você não tem fontes muito exatas, documentais, né, para estudar. Então muita conjectura e suposição nisso aí, né? Mas o fato é que, avançando mais um pouco, né, a gente vai ter, durante a Idade Média, não só esses impérios europeus e esses na África, né, mas você vai ter os impérios islâmicos, né?
que não é eu não sei o conhecimento que o ouvinte tem do mundo islâmico, mas o mundo islâmico ele é muito vasto, muito variegado, muito diverso, né? Então, durante algumas épocas, os centros de poder variaram ali nos impérios islâmicos, né? Então, você tem centros de poder ali no Iraque, né, na Mesopotâmia, você tem centro, Bagdá, né? Você tem centro de poder no Irã, né? Nos persas. Você tem um centro de poder ali na Arábia, né? Que é de onde vem, né? Maomé e tal. Você tem um centro de poder no Cairo, né? No Egito. E você tem um centro de poder ali entre o Marrocos e principalmente a Península Ibérica, né? A Andaluzia, né? Al-Andalus. Então, assim, essa cultura cosmopolita que era representada na Idade Média, talvez mais pelos árabes e o Império Islâmico do que pela própria Europa, né? Por exemplo, muitas obras gregas elas chegaram aos europeus através dos impérios islâmicos, né? Ou através de cristãos que viviam dentro de reinos islâmicos, como os cristãos da Síria, né? Então, essa cultura cosmopolita, você dizer que isso é europeu, é um recorte, né, cara? E eu acho que esse recorte ele tem muito a ver com uma mistificação que foi feita na modernidade, principalmente quando surge o neocolonialismo, né, o imperialismo, principalmente britânico, mas também um pouco os franceses, com essa ideia de universalismo deles e tal. Essa ideia de Ocidente que vai ser construída depois, né, que os Estados Unidos vão encampar bastante, então vai se formando essa ideia de que, ó, isso aqui é cultura europeia, mas na verdade, cara, essa cultura cosmopolita, ela transitou aí por vários espaços, né, e ela é muito antiga, ela tem umas transformações, o cosmopolitismo recua, por exemplo, na Europa medieval, a cultura ela não é tão cosmopolita. O cosmopolitismo europeu na Idade Média era basicamente o cosmopolitismo da igreja, que nem não sei se é legal chamar de cosmopolitismo, é catolicismo, né? É um universalismo no sentido de que todos são filhos de Deus, todos são todos são passíveis de salvação, né? Todos podem ser remidos pelo sangue do Cordeiro e tal, e tem uma cultura comum, mas não homogênea, né? Não é cultura homogênea. E não é cosmopolita como a gente vê hoje o cosmopolitismo, né? Uma coisa meio liberal, assim, racionalista, materialista, de tolerância a culturas, várias multiculturalista e tal. Não. Então, assim, esse cosmopolitismo é algo a se discutir, é algo discutível, né? Mas então você pegar, dizer que Machado de Assis, Cruz de Souza, Tobias Barreto, Carlos Gomes, dizer que essa galera pegou a cultura europeia e se adequou à cultura europeia, eu acho que isso aí é um pouco discutível, tá? Eu acho que eles pegaram a cultura brasileira. É claro que eu acho sim que existe principalmente entre os setores luzias vira-latas, né, uma certa subserviência a paradigmas europeus e tal, mas isso acontece, inclusive, principalmente hoje em dia, nesse pessoal que é decolonial, né? Que é um termo francês, essa, como é que fala? Epistemologias do Sul, que foi uma proposição feita por um cara do Norte, né? Um português, aí, Boaventura de Souza Santos, essa coisa de, eu sou decolonial, eu vou ler Grada Quilomba, que é uma europeia, eu vou descolonizar meu pensamento lá em Harvard, lá em Berlim, né? Então, eu acho que existe sim uma subserviência às agendas, ao que a Europa diz, ao que a América do Norte diz, né? Mas nem por isso eu vou dizer que Milton Santos, Guerreiro Ramos, Arlindo Veiga dos Santos, Machado de Assis, Tobias Barreto, Antônio Pedro de Figueiredo não têm ideias deles que dialogam com a realidade deles, que é próxima da nossa, que é a nossa realidade brasileira, e que propuseram ideias originais, interessantes. Ideias originais assim, né, cara? Tipo, essa questão da originalidade, eu sou um pouco crítico dessa necessidade de sejamos originais. Eu sou bom se eu sou original.
Eu sou bom se eu ofereço uma interpretação útil e que mobiliza as pessoas para coisas boas, né? E nisso eu posso ser um simples repetidor. Posso não dizer nada de novo, mas eu disse algo verdadeiro e bom. O que importa é que o que eu digo seja verdadeiro e bom, e não que seja novo, né? Então, esse feitiço da novidade aí é um problema, né? Mas então, essa é a contribuição que eu diria, né? Claro que tem mais, né? Tem mais, tem Teodoro Sampaio, tem outras, né? Tem outras pessoas aí, mas só aqui para citar alguns nomes, né? Então, no campo do espírito, né, e no lado mais erudito, eu citaria esses nomes. No campo do popular, você tem também que se fala muito dessa coisa, né? O, o jongo, a congada, o maracatu, algumas coisas, alguns elementos do folclore, umas coisas, fala-se muito disso, né, quando se tira no popular. Mas eu acho que no popular a gente ainda pode ir um pouco mais fundo para pensar a influência africana e pensar naquilo que é inconsciente, aquilo que não é tão identificável, sabe? Aquilo que dificilmente se materializa numa obra, ou que pode estar pontuado certinho dentro de um livro, né? Por exemplo, o falar brasileiro, né? E aqui eu queria trazer uma coisa do Zé de Alencar, porque eu acho que o Zé de Alencar percebeu isso e ele tentou trazer isso. O Alencar, ele, na escrita dele, ele inclusive foi muito criticado, né? Porque ele traía um pouco a língua portuguesa, tal como a academia, os eruditos da época gostavam de utilizar, né? E o Alencar ele vai abrasileirar o português na escrita, né? Claro que o português já era brasileirado na fala do dia a dia, mas na escrita a galera tentava seguir certos cânones e o Alencar ele vai tentar romper um pouco esses cânones, não no sentido de avacalhar a língua, né? Que é o que hoje em dia muita gente tenta fazer, mas no sentido de abrasileirar, né? De, inclusive, acolher com mais ênfase as influências indígenas e africanas que já rolavam, né? E aí, numa peça do Alencar, que eu acho boa a peça, eu vejo alguns problemas ali, mas, enfim, o cara tentou, né? A peça se chama O Demônio Familiar, de 1857. No ato um, no final da cena 6 tem um diálogo entre o Pedro, que é um escravo pequeno, né? Chamava moleque, né? E a Carlotinha, que é. Eu não sei se ela é a senhora dele. Ele é da família, né? Mas eu não lembro exatamente quem é o senhor desse Pedro. Aí o Pedro diz assim: Nada, nhanhã, que vossa mercê é uma moça muito bonita e Pedro um moleque muito sabido. Aí a Carlotinha diz assim: É melhor que arrumes o quarto de teu senhor, vadio. Aí a Carlotinha senta-se e lê. Aí o Pedro diz: Isto é um instante, mas Nhanhã precisa casar. Com um moço rico como o senhor Alfredo, que põe a Nhanhã mesmo no tom, fazendo figuração. Nhanhã há de ter uma casa grande, grande, com jardim na frente, moleque de gesso no telhado, 4 carros na cocheira, 2 parelhas e Pedro cocheiro de Nhanhã. Aí a Carlotinha diz: Mas tu não és meu, és de Mano Eduardo. E o Pedro responde: Não faz mal. Nhanhã fica rica, compra Pedro, manda fazer para ele sobrecasaca preta inglesa, bota de canhão até aqui, ele marca o joelho, chapéu de castor, top de sinhá, top azul no ombro, e Pedro só traz, ais, ais, e moleque da rua dizendo: Ê, cocheiro de sinhá, dona Carlotinha. A Carlotinha fala: Cuida no que tens fazer, Pedro, teu senhor não tarda. Aí o Pedro diz: É já, não custa. Meio-dia, Nhanhã vai passear na rua do ouvidor, no braço do marido, chapeuzinho aqui na nuca, peitinho estufado, tundá arrastando só, assim, moça bonita, quebrando debaixo da seda e a saia fazendo xô, xô, xô. Moço, rapaz deputado, tudo na casa do Demarré, de luneta no olho. Oh, que paixão! O outro já. Vossa Excelentíssima passa bem? Vossa Excelência passa bem? E aquele homem que escreve no jornal tomando nota para meter Nhanhã no folhetim. Aí a Carlotinha: Ô meu Deus, que moleque falador, não te calarás? E volta a ler, né? Aí o Pedro: Quando é de tarde, carro na porta, parelha de cavalos brancos, fogosos, Pedro na boleia, direitinho, chapéu de lado, só tenteando as rédeas, Nhanhã entra, vestido, desculpa, vestido
toma o carro todo, corpinho reclinado e balançando. Bota fogo! Pedro puxou as rédeas, chicote estalou, tá, 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 cavalo toque, 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 carro trrr. Gente toda na janela perguntando: quem é, quem é? Dona Carlotinha. Bonito carro, com cheiro bom, e Pedro só deitando poeira nos olhos de boleiro de aluguel. Aí a Carlotinha: ora, mano, não vem, disse que voltava já. E o Pedro continua: de noite, baile de estrondo, como o baile do senhor Barão de Meriti, linha de carro na porta, até no fim da rua e torce na outra, ministro, deputado, senador, homem do passo, só de farda bordada, com pão de rala no peito, moça como formiga, mas Nhanhã pisa tudo, brilhante e reluzido na testa como faísca, leque abanando, vestido cheio de renda, tudo caído só, com o olho de jacaré assim, e Nhanhã sem fazer caso. A Carlotinha rindo: onde é que tu aprendeste todas essas histórias, moleque? Estás adiantado. Aí o Pedro: Pedro sabe tudo. Daí a pouco, música, vom, 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 traralá, traralá, tá. Vem ministro, toma Nhanhã pra dançar contra dança e Nhanhã só requebrando o corpo. Aí ele arremeda a contra dança. Enfim, por que eu tô mostrando isso aqui? Existe um jeito no falar, né? Que inclusive é comum entre nós, né? Que tem uma certa marcação, né? Um jeito de falar que eu acho que ele tem um pouco de influência desses idiomas que são transitórios, idiomas de diálogo entre pessoas que falam idiomas diferentes, né? Porque a história do falar no Brasil é marcado pela presença do Nhengatu, né? Que era uma língua geral de raiz tupi, mas com alguns elementos do português para favorecer a formação de uma gramática, de uma sintaxe, etc., né? E que é uma coisa que eu pretendo estudar, inclusive, eu já comecei, mas tudo por cima. E também tem essa coisa do africano, né, que ele chega no Brasil e a gente nota, né, pegando a experiência de outros povos, assim, que era muito comum, né, você pega, por exemplo, a Jamaica ou a Nigéria e você nota que a galera usa, ou o crioulo cabo-verdiano, né, você nota que os africanos, eles, para se comunicarem com pessoas, com os europeus ou com outros povos africanos e tal, eles meio que reduzem o idioma a algo muito básico, né? Então, eu não sei se isso tem a ver com o idioma anterior, né? Mas que o africano falava, mas o fato é que na composição desse modo de falar, então entra muito uma simplificação, né? Então você, em vez de construir uma frase, você faz pontuações, né? De coisas, né? E o Allen Kardec coloca isso na fala do moleque, né? Que ele fala isso aqui acontecendo, aquilo ali acontecendo, isso assim, isso assado, assim, assim, assim assado, né? Em vez dele construir uma frase longa, né? E dá para notar isso no romance todo e tal. No romance não, na peça, né? Uma peça. E eu acho que dá para ver um pouco disso também no Tronco do IP, né? Que é um romance regionalista em que tem muita presença africana do Alencar. E eu acho que isso é um campo pouco estudado, né? Uma coisa que eu reparo, e que eu nunca vi ninguém falando disso, é a tendência aqui no Brasil da gente colocar o plural antes, né, da palavra, no começo da palavra, próclise, né? Em vez de o plural aparecer como uma ênclise, né, como um sufixo, né, uma coisa que aparece no final da palavra, ele aparece como uma próclise, né, um prefixo, uma coisa que aparece no começo da palavra. Então, as pessoas dizem que é porque a gente come o S. A meu ver, não é comer S, por exemplo. Eu não falo, quando eu vou falar, por exemplo, os marginais, eu não digo os marginai. Se eu comesse o S, ia virar os marginai. Não, não é isso. É os marginal. Os marginal foram para lá. Né? Os marginal, por quê? Porque, para mim, a palavra está no plural. Não é que deixou de ter plural. A questão é que o plural está no artigo, os marginal. Né? Então, assim, é como se o plural ele fosse indicado no nosso falar brasileiro no começo, né? Não no final. E isso fica muito claro quando alguém diz assim: me dá aquelas coisas ali. Aí a pessoa responde: quis coisa, quis coisa. O S veio para o começo, né? Não é que coisas, quis coisa. Você vê isso, cara. Eu já vi isso no Ceará, eu vim aqui para Minas, eu vejo do mesmo jeito. O pessoal aqui de Minas fala do mesmo jeito. Eu acho que isso pode ser influência africana, porque na África, a maior parte dos idiomas,
o plural, entre outras coisas. Ele vem antes, né? Não vem no final. É proclítico, não é enclítico. Por exemplo, Bantu. Bantu significa homens, né? Porque Intu significa homem. E o Ba é a desinência de plural, que vem antes, na prótese. Bantu, homens, né? Se eu não me engano, no Cabo Verde eles também, o crioulo cabo-verdiano tem uma estrutura parecida também. Então, eu acho que tem uma ênfase, né? As marcações na fala, o jeito de falar e essa questão do plural, entre outras coisas, além das palavras, né, do vocabulário, que tem muita influência dos idiomas bantus, né? Talvez principalmente dos bacogos, que se eu não me engano falavam quimbundo, não tenho certeza. Eu preciso me aprofundar mais nisso aí. E outras coisas, né? Então, assim, o nosso jeito de andar, nosso jeito de dançar, nosso jeito de lutar, nosso jeito de jogar bola, né? Eu acho que em tudo isso tem uma influência africana muito forte, porque a, a primeiro, as sociedades africanas eram sociedades da oralidade, né? Então, o modo de ser, de viver do africano ele não é tão polido, ele não é tão voltado para abstrações, para é um modo diferente, cara. É diferente do europeu. Eu não acho que seja melhor nem pior, é diferente. E eu acho que isso influenciou o Brasil. Tanto que eu vejo muita gente, até da bolha, cara que se diz nacionalista, que fica dizendo que o problema do Brasil é samba e futebol. Isso não é problema, cara. Às vezes é até solução. O problema do Brasil é viralatismo. O problema é esse. Então eu olho para o nosso jeito de ser e eu identifico que muita coisa que a galera fala como se fosse negativo, eu não vejo nada de negativo. Eu vejo diferente ali. Diferente. Esse diferente tem muito a ver com influências africanas e influências indígenas que as pessoas às vezes desprezam. Infelizmente, até no meio nacionalista você tem isso, né? Pessoas que olham para as influências europeias como sendo superiores. É claro, como eu já falei no começo, né, o espiritual é superior. Só que o espiritual, ele não é necessariamente um livro escrito, né? Por exemplo, Jesus, ele veio, não escreveu nada e juntou ao redor dele um monte de apóstolos, todos analfabetos, né? O espiritual não estava ali, não. O espiritual estava ali. Inclusive, o primeiro convertido que não era judeu foi um etíope, né? O primeiro pagão convertido foi um etíope, não foi um romano, né? Não foi um grego, foi um etíope. Então, assim, foi batizado, né? Então, acho que a gente tem influência africana no modo como a gente se veste, né? Até porque a gente vive num país tropical, né, cara? Então, assim, claro que a gente se veste, mas tem um viralatismo. Acho que pelo viralatismo a gente acaba se parecendo, se vestindo mais como europeu, como norte-americano e tal, mas o que a gente faria naturalmente, que muita gente faz, né, é se vestir mais como africano do que como europeu, né? O modo de comer e as comidas, né? O modo de morar e as moradias, né? Eu não acho que a gente vive eu acho que não é uma casa portuguesa, com certeza. Eu acho que a gente tem um jeito de morar também que tem influências indígenas e africanas. O modo como a gente festeja, né? Inclusive, na igreja, né? Tem muita gente que identifica muito santidade e tradição com a Europa, né? E não é bem assim, né? O cristianismo não é uma religião europeia e existe um modo dos africanos e afro-brasileiros, que somos todos nós, né? Mas assim, como eu falei, né? A música sacra, inclusive no Brasil Colônia e tal, no Brasil Império, era feita por africanos e tal. Então, são músicas festivas, né? Então, às vezes, até a nossa música sacra ela é mais alegre, né? Colorida, né? Então, existe essa associação do elemento africano com a alegria e um colorido, né? Apesar de que a galera vê que transforma isso numa coisa muito estereotipada, mas tem algum sentido nisso aí sim. E aí, né, voltando para aquele elemento do trabalho, né, da coisa puramente material, também tem uma influência africana no trabalho intelectual, né, no trabalho qualificado, não só no trabalho da força bruta, né, do força física, né. Você tem, por exemplo, né, no campo militar, os terços dos Henriques, né,
que nascem a partir ali do Henrique Dias, né, que foi um africano que comandou outros africanos para expulsar os holandeses, né, principalmente na Batalha de Guararapes. E aí depois vai se formar essas companhias, né, dos textos dos Henriques, né. Fala-se muito dos capitães do mato, né, e se fala de um jeito meio tosco, né, mas tinha esses textos dos Henriques, que eram regimentos militares de negros, né. Então, nas nossas forças armadas, né, no campo militar, sempre teve uma presença negra forte, né. Apesar de que parece que teve uma época que rolou umas restrições aí, né, que o Gilberto Freire até comenta, mas é uma coisa que depois se corrigiu, né. Eu já falei do caso do Teodoro Sampaio, né, que ele tem aquela coisa do tupi na geografia brasileira, mas ele também era, se eu não me engano, engenheiro, né, os irmãos Rebouças também, o José do Patrocínio, Luiz Gama, né, que também tiveram uma atuação política, no direito, né, jurídica e tal. Então, assim, o trabalho intelectual, né, o trabalho qualificado, né, de engenharia, nas artes liberais, né, que a gente chama, também tem uma presença negra desde muito tempo. Então, assim, a gente tem muitas referências afro-brasileiras boas, cara. Por que que a gente usa tantas referências lá dos Estados Unidos? Ou da Europa, da França, das colônias francesas, que até hoje são colônias, né? Como eu disse num short, né? Vai ser decolonial lá na Guiana Francesa, cara. Eu acho que por hoje é isso. Obrigado. Se puder dar uma curtida aí, se quiser seguir, segue. Se não quiser, vai fazer o que você achar melhor. Falou!